Hum. E aí, galera, aqui quem vos fala é o professor Elcio Aguiar, caramba, o canal do Elcio Aguiar. Moço, lutamos muito para que isso acontecesse. É para nós, para a gente poder desfrutar. A meta aqui é passarmos meia hora junto discutindo um assunto. Eu coloquei o nome episódio, porque nós teremos, assim, uma previsão de 4 episódios. Sim, cada sexta-feira vamos estipular horários que vocês serão devidamente informados, vocês receberão e-books, resolverão questões comigo. Vamos falar também sobre teoria e um método todo especial para que você, dentro de 3 minutos, consiga resolver essa questão e, logicamente, né? Presta atenção, logicamente que absorver esse conteúdo e eu tendo participado de alguma forma com a minha equipe aqui, vocês mandam este alô pra gente, segue lá, indica para os amigos, porque tudo isso aí, meu amigo, é nosso, é nosso. Então, eu prometi para mim que um dia eu ia fazer isso e é chegada a hora, e vai ser a hora. Este é o nosso ano. Então, olha o que eu quero de vocês. Qual foi a meta? A minha meta aqui, hoje, era trabalhar um conteúdo interessantíssimo. Qual seria? Você tem 45 questões do Enem, de linguagem, certo? 45 textos. Então, eu terei que, no mínimo, saber o que é o texto, como ele se configura, tanto quanto à tipologia, quanto ao gênero textual, a definição desse texto, para que depois a gente possa atacar as especificidades desse texto. Então, nada mais lógico do que, inicialmente, prestem atenção, inicialmente, trabalhar a tipologia textual. Mas antes de entrar diretamente no conteúdo, eu vou te dizer o que foi que necessariamente nós pensamos. Olha o que é que eu pensei. Eu fiz o seguinte, durante toda a semana, eu postei stories. Vamos pensar, são quantas tipologias? 5. Então, eu postei na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. O que é que eu quero dizer sobre isso? Vamos lá, presta atenção. Eu postei um sobre descrição, logicamente com todas as características, e em 24 horas ele iria expirar, como expirou, certo? Com as características. Se você observar, bem aqui, não foi na ordem, logicamente, que eu falei, tá aqui o primeiro a ser postado, tá aqui, pode colocar o material, vamos para o material. Não estou explicando ainda. O primeiro está aqui. O primeiro na ordem é o narrativo. Se você olhar no fundo, eu fiz questão, olha o que nós combinamos. Eu falei assim, cara, ele brigando comigo. Deus, como é que vai ser essa peça? Eu falei, coloca os nomes quase que diáfanos, ou seja, transparentes, e só as palavras que são interessantes em negrito, para que você sentisse a necessidade de ver qual é aquela palavra que tem ali em cima, finalidade. Então, presta atenção, olha que loucura minha. 5 stories com 5 tipologias, descrição, narração, expositivo, argumentativo e injuntivo. No final de 24 horas, o que é que acontecia? O que é que acontecia? Ele expirava. E aí, caso você quisesse, você teria que assistir esta live ou então receber o e-book. E aí eu vou te explicar a confecção desse e-book e destas peças para que você entenda o que é que está acontecendo. Se você olhar ao fundo da primeira, que é narrativa, nós temos uma história em quadrinho, um HQ. Quando eu falo em história em quadrinho, nós falamos de uma sucessão de fatos em que há espaço, em que há personagem, em que há enredo, em que há tempo, sim, e que há, como eu falei, personagem, enredo, tempo. Aí tu, espera aí. Então isso é uma narrativa, bem no fundo. Olha aí como é que tá. Aí quando você vai mais para baixo e um pouquinho, você tem a descrição. Eu pedi em formato de retrato. O retrato, quando se fala em retrato, logicamente você vai saber que lá atrás há um homem de 1,80 m, ele é negro, cabelos grisalhos, certo? Está segurando o queixo, sim, e veste uma camisa que eu não sei te dizer aí bem a cor, porque está em preto e branco, e não me lembro, mas eu estou tentando apresentar a vocês as características. Aí tu, Elcio, tem o injuntivo. O texto injuntivo é um texto didático, pedagógico e instrucional. E aí atrás o que é que nós temos? Um homem batendo o quê? A continência, esperando que você siga as ordens ou as orientações. Quando você olha para o expositivo, você tem lá atrás jornais. Jornais. Quando você fala em jornal, qual é a meta do jornal? A meta do jornal é definir e informar. Definir
e informar. E aí, galera? O áudio já ficou legal? O áudio está legal aí? Tá tudo legal? Tudo bem? E aí, quando você olha para o último, nós temos pessoas reunidas e uma falar como se estivesse tentando defender o seu ponto de vista. Por isso, o texto é argumentativo. Então, foi bem esta meta aí, a nossa de trabalhar. Então, estou te explicando como é que vai ser a nossa didática, pelo menos sobre este e-book. É o primeiro episódio. O conceito já começa. Tipologia textual trata da forma como um texto se apresenta e se organiza. Bem rápido, agora com a nossa metodologia. Olha o que é que eu vou falar para vocês. O que é a tipologia textual? É uma sequência reiterada de ordem gramatical que vai fazer com que você consiga formatar frente aos seus olhos o tipo com o qual você vai trabalhar. Então, peraí, professor, quer dizer que se eu não tiver uma boa base gramatical, eu não conseguirei identificar a tipologia ou interpretar corretamente o texto. As chances são bem grandes disso acontecer. Então, de novo, eu nem gosto muito da nomenclatura tipologia. Eu prefiro sequência. Porque o que é uma sequência? Uma sequência são decisões reiteradas. Acabei de falar de ordem gramatical, ou seja, por meio do teu conhecimento linguístico, que vão conseguir formatar frente aos teus olhos, sim, um tipo textual. Então você já sabe o que é a tipologia que eu prefiro chamar de sequência. É uma sequência de ordem gramatical reiterada frente aos teus olhos que vai formatar um tipo para que você possa trabalhar com ele ou com a questão do Enem. Pronto. Era esta a meta inicial. Começamos inicialmente com o texto narrativo. Eu falei para vocês que a minha ideia era colocar um conteúdo e logo abaixo colocar a peça, certo? Nesta peça, o que foi que eu fiz? Já coloca aí o que é um texto narrativo. Coloco bem, narrativo. Num texto narrativo, qual é a finalidade? Por que está diáfano? Para que você perceba e busque olhar com atenção. O look at me. Look at me. Lembra? Quando eu estou dando aula, eu digo look at me, look at me. Então você vai olhar para mim e já vai olhar a finalidade. Qual é a finalidade de um texto narrativo? Contar, narrar, certo? Aí o foco, logicamente, é no enredo, na história que ele tem para te contar, certo? Pessoas, aí a pessoa do discurso pode ser, foco, vamos lá, a pessoa do discurso eu posso narrar, sim, em primeira pessoa, certo? Narrador personagem, ou eu posso narrar em terceira pessoa, um narrador observador, sim. Aí eu tenho verbos. Aqui aconteceu até uma onda engraçada. Eu mandei uma mensagem, sim, coloquei verbo nocional na postagem, na primeira. Verbo nocional. E aí o celular foi por si só, corrigiu. E apareceu na primeira postagem, verbo nacional. E aí algumas pessoas vieram no meu privado e disseram, professor, existe verbo nacional? Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Então, olha, gente, o verbo é nocional. O que quer dizer um verbo nocional? É um verbo que indica ação. Outra curiosidade bem interessante. Quando você fala em verbo nocional ou verbos que indicam ação, você tem um predicado verbal. Quando a gente fala em predicado verbal, é aquele que tem como núcleo um verbo. Este verbo tem que indicar ação e esta ação é o núcleo desta predicação. Outra coisa interessante, o tempo verbal. O tempo verbal também que tem que ter mudança de tempo. Porque se não houver mudança de tempo, nós teremos a estaticidade. E o tempo sendo estático, certo? O tempo sendo estático, o que é que vai acontecer? Ele sendo estático, você deixa de ter a tipologia narrativa e provavelmente terá nas suas mãos uma outra tipologia que iremos estudar já mais à frente, tá bom? Então, me ajuda bem aqui rapidinho. Me ajuda a ajudar vocês. Então, o foco é em contar ou narrar uma história, certo? Ela pode ser feita isso em primeira ou em terceira pessoa, certo? Os verbos são nocionais, verbos que indicam ação. O tempo não pode ser estático, então eu tenho que ter uma noção de mudança de tempo verbal, via de regra no passado, mas eu posso ter passado, presente e futuro. E os elementos que são essenciais para que a narrativa seja narrativa. Eu preciso de uma personagem, que pode ser linear ou redonda, um tempo que pode ser cronológico ou psicológico, que as coisas vão vir de acordo com o fluxo de consciência, o espaço, que pode ser um ambiente ou uma paisagem, o enredo,
que é a história, e o foco narrativo, que é o bendito do nosso narrador. Então, falei rapidamente as características a partir do nosso checklist bem aqui, que eu fiz com vocês sobre o texto narrativo. Mais informações você tem aí na teoria. Como eu prometi, quero fazer tudo isso em meia hora com vocês. Vamos para a próxima. Texto descritivo. Te liga no texto descritivo. O texto descritivo, primeiro passo de vocês. O que é descrever? É enumerar e caracterizar. É enumerar e caracterizar. Você vai ter que enumerar e você vai ter que caracterizar. Como é que eu consigo caracterizar alguém na face da Terra? Por meio de qual classe gramatical? O adjetivo. Então, você vai utilizar um adjetivo para caracterizar alguém. O que é um adjetivo, professor? Uma classe morfológica feita para colar no substantivo e qualificar esse substantivo. Não nos esqueçamos que o adjetivo não só caracteriza, mas também pode opinar. Isso é cenas para o próximo capítulo. Façamos o seguinte: enumerei, adjetivei. A predicação deixa de ser verbal, como acontecia lá no narrativo, e passa a ser nominal. O que é que isso quer dizer? O verbo deixa de ser o centro das atenções e passa a ser agora quem? O nome. E este nome, que é uma caracterização que será ligada ao sujeito, ele precisa de um verbo de ligação. Então, para que é que foi feito o verbo de ligação? Para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É uma característica destinada a quem? Ao sujeito. Agora vamos para o causo do dia. Eu conversando com o meu parça aqui, que está me orientando, ele disse: Elcio, toma cuidado com as coisas que você vai falar. Aí eu falei: rapaz, está tranquilo. Eu moro num bairro aqui, certo? E nesse bairro roubaram um celular, certo? Roubaram um celular. E aí a moça tinha que fazer o retrato falado. Se você olhar lá atrás, temos um retrato. E aí, vamos dizer, os responsáveis pela proteção perguntaram, pediram que eles fizessem, certo? O retrato falado. Aí a moça disse: negro, magro, alto, tatuado, usa brinco e estava de bicicleta. Por curiosidade, na hora eu ia passando. Vimos o suspeito! Me cataram, me jogaram num camburão e começou a pressão. Cadê a arma de fogo, cidadão? Falei: não sei, senhor. Cadê a arma de fogo, porra? Falei: não sei, senhor. Falei: cadê a arma de fogo? Cara, se você me perguntar mais uma vez, eu vou ter que lhe responder. Você está insistindo. Cadê a arma de fogo? Senhor, a única arma de fogo que eu tenho lá em casa é o fogão. Meu amigo, quando eu acordei, eu já estava... porque o susto foi grande, já sendo, né, já estava no filme Karate Kid, bota casaco, tira casaco, já estava vestindo camisa, tirando camisa, botando boné, tirando boné, e aí eles perceberam que não fui eu, certo? Porque embora a caracterização que tivessem feito a meu respeito e a enumeração dessas características que tivessem feito a meu respeito fossem muito semelhantes, mas ficou comprovado que não era eu. Então, qual foi a tipologia utilizada aí? Foi a descritiva. Ele enumerou, ele caracterizou, ele se valeu de verbos de ligação, trabalhou com a adjetivação, o foco eram os nomes que eles destinavam o quê? A mim, e como eu te falei, eu preciso de verbo de ligação, que é para ligar essa caracterização aí ao sujeito. Aí, Elcio, quanto ao tempo verbal? O tempo verbal você não pode necessariamente o quê? Oscilar. Haverá o que nós chamamos de manutenção do tempo verbal, porque se você mudar o tempo verbal, o texto deixa de ser descritivo e passa a ser o quê? Narrativo. Então, olha uma das grandes diferenças entre a descrição e a narração. A narração, predicado verbal. A descrição, predicado nominal. Na narração, o verbo indicação. Na descrição, o verbo indica estado ou qualidade. Na narração, há uma mudança de tempo verbal. Na descrição, a estaticidade. Se mudar o tempo verbal, deixa de ser descrição e passa a ser narração. Vamos passando agora para a nossa próxima tipologia. A nossa próxima tipologia,
eu trago o texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? É um texto didático, pedagógico e instrucional, focado em quem? No receptor, certo? Na tentativa de mudar o comportamento e o hábito do receptor a partir de uma orientação. Então, o que é que você vai ter que fazer? Entender que o texto injuntivo veio com uma finalidade. Qual é a finalidade? Te instruir. Isso aí eu já não quero mais ver vocês errando. Te instruir. Ele veio para te instruir. Segundo, o foco é em quem? No receptor. Quem é o receptor no jogo do bicho? É o interlocutor. Como pessoa do discurso, ele é a segunda, mais conhecido como tu, ou quando muito vocês colocam o você, que é um pronome de tratamento, que puxa o verbo para a terceira pessoa, embora se refira à segunda. Quanto à função de linguagem predominante, função conativa ou apelativa. Quanto ao verbo ou modo verbal, imperativo. Para que serve um texto, um verbo no imperativo? É um verbo que veio para dar ordem, conselho, pedido ou sugestão. Agora vamos só recapitular para quem está chegando agora. Qual é o conteúdo? Tipologia textual, cara. Eu disse, gostaria de chamar de sequência, né, tipológica. Por que sequência? Porque são decisões reiteradas de ordem gramatical que vão configurar ou formatar frente aos teus olhos o texto com o qual você irá trabalhar. Disse para vocês que era importantíssimo ter conhecimento gramatical. Observem que em cada peça dessa, além do pano de fundo que eu tenho, o que é que eu estou fazendo? Eu vou colocando tópicos que eu julguei ser essencial e que vão, às vezes, tirar até o direito que você tem de ler o conteúdo, porque isso aí já é suficiente para que você, né, possa acertar a questão. E veja que essa aula está rodando muito em torno do nosso conhecimento gramatical, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar, que eu estou olhando aqui os comentários. Eu queria agradecer também a todos os comentários que estão vindo. Pode perguntar, que eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. E bora lá, bora lá. E esse projeto, para continuar, depende muito de vocês. Eu brinco muito, cara, que eu tô tirando dinheiro do meu bolso para levar conhecimento a todos. Então, por favor, indique aos seus amigos, pessoal da escola pública, sintam-se convidados, os meus alunos da rede particular, meus amigos, o pessoal que vai fazer concurso, chama, bora fazer geral Piauí, tem que chegar. E aí o nosso próximo expositivo. E aí, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer agora para vocês. Cola bem aqui, cola bem aqui. Meu nome é Elcio Aguiar. Me pergunta se eu gosto do meu nome. Não, eu aprendi a aceitar e há 42 anos eu trabalho com ele, certo? Elcio, se você pudesse escolher um nome, eu me chamaria Ben. Ben o quê? Ben Affleck. O Batman. Eu acho que ele é um homem muito bonito, talentoso. Marido da J-Lo. Tá? Você vai perguntar o que é que isso tem a ver com conteúdo, professor? Pois é, a pessoa que consegue confundir o texto expositivo com o texto descritivo, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, é a mesma coisa de confundir o Elcio com o Ben Affleck. Assim, ou seja, o texto expositivo está para o descritivo, assim como eu estou para o Ben Affleck. Aí você deve estar em casa dizendo, professor, não tem nada a ver. Pois não é o que eu estou tentando te dizer desde faz hora. Texto descritivo e expositivo não tem nada a ver. Qual é a finalidade do texto descritivo? Enumerar e caracterizar. Eu te digo, ele é strong, ele é forte, ele é talentoso, ele é alto, ele tem 1,94 m e ele é o Batman. E eu acho que também foi, acho que é o Demolidor, acho que era o Demolidor, era o Demolidor, eu acho que era este o papel dele, Demolidor, não? Sim, e Elcio, tu é quem? Bem, eu não sou alto, eu não sou alto, eu não sou forte, eu não sou um ator de Hollywood, eu talvez não tenha a conta milionária que ele tenha, certo? Então, assim, eu acho que com essas caracterizações já ficou bem claro as nossas distinções. Então, qual é a meta do texto expositivo? A meta do nosso texto expositivo, ele veio para definir e informar. Agora, olha o plano de fundo. O que você tem no plano de fundo são jornais. Um jornal, ele foi feito para informar. Escuta bem aqui, existe um negócio chamado de domínio discursivo. O que é o domínio discursivo? Área de atuação e área de conhecimento. Então, quando você olha a fonte de um texto e já vê lá
certo, algum veículo de comunicação, te liga. É jornalístico, a tendência é muito grande desse texto ser ou expositivo ou argumentativo. É descritivo, não, a não ser que a passagem que ele selecionou como estratégia apareça como descrição. Aí é outro fenômeno que a gente ainda vai estudar, que é chamado de heterogeneidade tipológica, e que, logicamente, você só saberá o que é isso caso você, né, se inscreva neste canal. Tem um negócio de um sininho que eu não sei, eu sou analfabete, tá? Que você precisa colocar aí, impulsionar essa parada aí. É Demolidor, me disseram que é o Demolidor mesmo, tá? Demolidor, colocar. Então, é isso. Então, gente, eu dependo muito de vocês. Isso aqui só acontece. Eu não vou estar gastando dinheiro necessariamente se não for para você futuramente me convidar para o seu churrasco ou me marcar aí, sei lá, se é do Piauí, do Maranhão, do Ceará, onde eu também já estive dando revisão, certo? Ou de outro estado. Sintam-se convidados, pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Aqui também nós temos talentos, viu? Então, olha, expositivo, definir e informar. Acabei de falar para vocês. Quanto à pessoa do discurso, terceira. Professor, por que eu não coloco na primeira? Porque se você colocar na primeira pessoa, isso aí é o que nós chamamos de marca de subjetividade. E a subjetividade não é característica do texto expositivo, já que ele veio para definir e informar na terceira pessoa e ele é impessoal e imparcial, certo? Outra característica do texto expositivo, que embora ele use também de estratégias argumentativas, mas o foco é único e exclusivamente na informação. Não vai inventar. Então, filho, presta atenção aqui no que eu vou falar para ti. Descrição não deve ser confundido com texto expositivo. É só olhar a finalidade. Tá aí o e-book, caso você não queira ler, pegue só estas postagens, tá? Pegue a finalidade. Caracterizou e numerou? Descrição. Certo? Informou, definiu? Expositivo. Elcio, mais um pode estar dentro do outro? Pode. Como é que é o nome do fenômeno? Heterogeneidade tipológica. Quando você tiver apenas um gênero e dentro desse gênero nós tivermos dois tipos, só que um vai prevalecer em relação ao outro e logicamente que eu vou ter que obedecer o comando desta questão. Tudo bem? Tá ficando claro? Galera, já curtiu? Já seguiu aí, tá? Me marca aí, promove, bora fazer zoada. Elcio, o que é que tu pretende? O que é que eu pretendo? Não, é porque eu sou muito legal. Na verdade, eu sou interesseiro. Eu já estou contando com o convite para o churrasco de vocês. Ei, Elcio, se eu te convidar para tu ir lá para o Pará, se lascou, porque eu sou do Pará. Eu nasci aqui, mas me criei no sul do Pará. E se eu te convidar para o interior do Piauí? Ô, meu filho, aí que eu te acho, que eu já passei em muitos lugares de revisão. E para o Ceará? Para onde? Revisão também lá. Me convide para você. Eu estou pedindo mesmo, me convide para ver se eu não vou. Então, vamos lá. Ficou claro o texto expositivo? Agora, se você tiver de confundir mesmo, viu, Igor? Hein, Igor? O Igor é um parceiraço meu também. Brigadão pela parceria. Rapaz, a Daça também está aqui conosco. Essas pessoas que não me abandonam. O Vitor está aqui. O William, Giovana. É outro. A Giovana é quem eu estou pensando, se for uma pessoa que tem me apoiado muito também nos meus projetos. Então, eu queria agradecer a todos, aqueles também que vão assistir ainda, certo? Segue aí, promove. Vamos lá. Você deve confundir o expositivo com o argumentativo. É com o argumentativo. Eles são irmãos gêmeos. É como se você tivesse dois irmãos, em que um sempre procurasse ser imparcial, à la Glória Pires, não me sinto capaz de opinar, quando ela foi convidada a fazer a cobertura, eu acho que era a cobertura, comentário sobre os filmes, né, que concorreriam à estatueta. Aí perto, Glória Pires, o que você achou desse filme? Ela disse, eu não me sinto capaz de opinar, certo? Vamos lá. Sim. E aí, ela disse que não se sentia capaz de opinar. Sábia decisão. Quando ela decide não opinar, ela está agindo de forma o quê? Imparcial. Aqui é uma pergunta, professor, poderia classificar o texto de divulgação científica? Vamos lá. A divulgação científica, geralmente, você vai defender um ponto de vista. Por quê? Porque você escolhe um tema e dentro desse tema, logicamente, você terá características expositivas, mas o foco maior é na defesa deste ponto de vista, tá? Quando eu me formei em Direito,
O meu TCC era prisão preventiva, né? Antecipação de culpabilidade ou garantia de eficácia por parte de um Estado. Então, se ninguém pode ser preso, vamos colocar assim, antes do devido processo legal, ou seja, de ser considerado culpado, prendê-lo antes seria uma antecipação de culpabilidade. Então, eu teria que, por meio, né? Como é que eu posso dizer, acadêmico ou das minhas pesquisas, defender isso aí, defender o meu ponto de vista. Se é realmente uma antecipação de culpabilidade, ou se, na verdade, é um aparato jurídico que está claramente, né, na letra da lei e deve ser defendido também. Mas, assim, de uma forma bem geral, você procura defender um ponto de vista, então ele sairia do texto meramente expositivo e entraria por todas as estratégias expostas no texto como um texto argumentativo. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu digo aqui para vocês, presta atenção aí, como é massa. Qual é a meta ou a finalidade de um texto argumentativo? Persuadir, convencer ou defender. Aí a pessoa diz, Elcio, quando eu olho para uma questão do Enem e vejo persuadir e convencer, eu corro direto, imediatamente para um texto injuntivo. Faça isso não, filho. Porque para o texto ser injuntivo, você vai ter que olhar para as bases verbais. E as bases verbais têm que estar no imperativo, elas têm que ser reiteradas. Me escuta, pelo amor de Deus, como eu brinco, look at me. Eu disse que a sequência tipológica são decisões reiteradas de ordem gramatical que vão montar uma formatação, uma configuração desse texto frente aos teus olhos. Então, se eu tenho uma reiteração de verbo imperativo focado no receptor, ele não defende um ponto de vista, só quer te convencer quanto àquilo que ele procura te vender ou a tua mudança de comportamento e hábito, esse texto é injuntivo. Agora, se todo o foco é na defesa do ponto de vista, no ponto de vista é numa informação, mas eu estou defendendo meu ponto de vista, aí, filho, deixa de ser meramente, né, injuntivo e passa a ser o quê? Argumentativo, certo? Argumentativo. E aí o que é que acontece? Pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. Por que eu estou te dizendo isso? Via de regra, o que deve acontecer frente aos teus olhos será, presta atenção, domínio discursivo jornalístico. Então, o que é que vai acontecer? Vai vir um artigo de opinião, um editorial, vai vir uma resenha, vai vir uma reportagem. Sim, esses 4 aqui que eu te coloquei, né, te expus, vão ser texto de domínio jornalístico, certo? De caráter argumentativo e que tem como meta defender um ponto de vista. Tá bom? É o que é esperado. Elcio, e a notícia? Não, a notícia só quer defender, ela só quer informar. Só quer informar. Se ele só quer informar de forma objetiva, clara, indireta, imparcial, a notícia ela é expositiva. Ela é expositiva. Então, quando eu digo em primeira e terceira, o artigo de opinião é escrito em primeira, certo? Pode ser em primeira. O editorial somente em terceira, já que ele vai falar em nome do veículo, tá bom? Ele é pessoal e parcial. Afinal de contas, ele está defendendo um ponto, certo, de vista. E aí, as estratégias argumentativas. Gente, aqui você tem contra-argumentação, dados concretos, argumento de autoridade. Gente, analogias, quanto enumerações, sim, dados colhidos na realidade. Vamos lá, causa e consequência, tudo isso a serviço da defesa de um ponto de vista. E os modalizadores, eu queria muito que vocês olhassem para isso. O que são os modalizadores? São, via de regra, vou ser bem sintético, não se resumem a esse, mas são muito importantes. São adjetivos ou advérbios que, quando postos em um texto, eles conduzem um viés argumentativo. Se vocês olharem para a minha camisa neste momento, e eu perguntar qual é a cor, vocês vão me dizer, é azul. Literalmente, ela é azul, certo? Literalmente. Então, se eu estou usando um adjetivo para caracterizar esta camisa, provavelmente esse texto que eu tento construir frente aos teus olhos é um texto descritivo. Agora, se eu dissesse que era fundamental que ela fosse azul, já que são as cores, né, que constroem o meu trabalho, esse fundamental é adjetivo, só que ele não veio para caracterizar, mas sim como uma forma de opinar ou conduzir um viés argumentativo. Então tá aqui a dica, escuta. Apareceu o adjetivo, ele faz 2 movimentos. Ou ele vai caracterizar e o texto é descritivo, ou ele vai modalizar e o teu texto passa a ser argumentativo. Isto
tanto o adjetivo quanto o advérbio. Quando o professor de redação reclama que teu texto está muito expositivo, Igor, o que é que ele quer de ti? Ele quer que você modalize. Como é que você vai modalizar? Inserindo adjetivos e advérbios para fazer com que o teu texto passe a ser argumentativo. É claro, é certo, indubitável, sobretudo, imprescindível, fundamental. Tudo isso aí vai fazer com que o teu texto deixe de ser meramente expositivo e passe a ser argumentativo. Certo, galera? E agora é chegada a nossa hora. Como é que tá a qualidade aí? Estão seguindo? Estão indicando? Vai ficar gravada para vocês depois darem uma olhada. Me digam se o e-book ficou a contento, se essa ideia da peça vai facilitar para vocês. E esse plano de fundo também ficou interessante, foi pensado aqui a dois, certo? E, logicamente, que não existe uma aula sem uma verificação de aprendizagem, para saber se o que eu falei aqui ficou legal. Lívia, tá tranquilo? Giovana, William, Vitor, Igor, tá tudo tranquilo aí? Adassa, podemos partir para as questões? Vamos aloprar? E aí vocês sabem. Vamos lá. Você geralmente tem 3 minutos para cada questão. Qual é a grande crítica que eu tenho sofrido no mercado? Que, na verdade, eu acho como eu levo como elogio. Porque eu sou muito dinâmico. Se você me der 10 minutos, eu faço aula em 10 minutos. Se você me der meia hora, eu faço aula em meia hora. Se você me der 1 hora, eu faço essa aula em 1 hora. Se você me der 7 semanas, eu faço um curso de português para você. Certo? É isso. Se você me der 4 encontros, a gente discute 4 encontros, em 4 encontros, assuntos que são relevantes para a sua aprovação ou para a sua aprendizagem. Então, escute bem daqui que eu vou te falar. Mas quando se termina, você tem que fazer uma verificação de aprendizagem. Tendo 3 minutos, a minha meta, e pode olhar no meu Instagram também, certo? Que os vídeos que eu faço ou no TikTok, eles têm uma duração estourando de 1 minuto e meio. E olha lá o que é que acontece, certo? O maior número de informação em um período muito curto, tá bom? Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, grande Vitor. Brigadão pela força aí. Você tem um poema da Flor Bela Espanca. Um dos grandes pedidos também que os meus patrões me fazem é: Elcio, ensina meu aluno a interpretar. Ora. Você tem que entender que, por exemplo, a análise, eu tenho 2 formas como é que eu posso dizer, Igor, representar a vida de uma forma bem grosseira. Ou eu vou representar por palavras ou por imagens. Se eu represento por palavras, eu vou representar por um signo linguístico, que é formado por um significante e um significado. Se esse significante tem mais de um significado, a linguagem deixa de ser denotativa e passa a ser conotativa, figurada, polissêmica ou plurissignificativa. Também o Enem chamou de plástica. Então, quanto mais sinônimos nós tivermos na nossa mão, mais nós estaremos municiados para arrebentar com a questão. Então, quando você sai da literalidade dos fatos ou da denotação e passa para a literariedade, que é a capacidade que o texto tem de ser literário, ou seja, quando ela se vale de muitos recursos, a coisa complica. E aí, a análise ela sai da primeiridade, da segundidade e vai para a terceiridade, que é numa relação simbólica. É uma relação simbólica. E o que é o símbolo? É uma convenção feita a 2 que vai atender a um determinado contexto. Mas para isso você precisa estar inserido nesse contexto. Porque senão muitas coisas que eu vou dizer aqui não vai fazer sentido. Então, eu tenho 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, a escrita já não é em prosa, é em verso. Aí tu, eita, Elcio. Cara, analisar uma prosa já é complicado. Imagine um poema, que foi que eu te disse lá no início. Vou falar bem baixinho aqui para ti, estão reclamando do som também. Vou falar bem aqui só para ti. Só para essas 14 pessoas e para todos aqueles que vão, né, depois assistir essa aula aqui. Escuta, a tipologia é uma sequência. Sim, é uma sequência de ordem gramatical. São decisões de ordem gramatical que vão formatar algo frente aos teus olhos. Quer ver o que é que eu vou fazer agora? O que é que está mais acontecendo bem aí frente aos olhos de vocês? Sou. Sim? Esse sou é um verbo de ligação. Lembra disso? O verbo de ligação, ele foi feito para ligar o adjetivo ao ser caracterizado, tá bom? Então, presta bem atenção. Outra coisa que eu tenho, além do verbo de ligação, a manutenção do mesmo tempo verbal. Espera aí. Então, eu tenho, olha aí, Igor, adjetivação, eu tenho
verbo de ligação, eu tenho, presta atenção, manutenção do tempo verbal. Vou te dizer de novo. Olha o que é que acontece. Decisões de ordem gramaticais reiteradas que formatam o tipo frente aos teus olhos. Então, galera, acabou a questão. Acabou. Aí ele diz, Elcio, a tipologia textual é a descritiva, evidencia-se no poema, dentre outros recursos por meio do uso de... Gente, se você voltar, certo, para o texto descritivo, você vai ver que a finalidade é caracterizar e enumerar e que a classe morfológica é o adjetivo. Está aí, frente aos olhos de vocês. Então, para não dizer que não falei das flores, tá bem aí, eu acho que o gabarito está mais do que desenhado da primeira questão, seria letra C. Fechado, gente. Professor, o senhor vai ler o texto para quê? Eu não te disse. Eu não te disse que a gente ia fazer isso aqui agora, frente aos teus olhos. Eu não te disse. Eu te disse. Então, vamos para a próxima? Bora arrebentar agora? Aí, matamos a primeira. Vamos para a segunda. O texto é uma unidade básica linguística dotada de sentido e de fatores. Quando eu falo em unidade, é união básica linguística de ordem gramatical. Você vai ter que olhar o que acontece em sequência. Aí ele começa o texto dizendo, coloque. Aí eu que tenho uma boa base gramatical digo, o Elcio me ensinou que coloque está no imperativo. Depois ele vai e chama, certo, o você, que no jogo do bicho é o receptor. Não cansado disso, ele bota o deixe, que também está no imperativo, certo? Aqui, cola bem aqui comigo de novo. Vou te falar. Tipologias são sequências ou decisões reiteradas de ordem gramatical. Então, para aí, eu tenho verbos no imperativo, eu tenho foco no receptor e eu estou tentando orientar este cara. Aí, esse texto aí é um texto injuntivo, só que às vezes o próprio comando se entrega para ti. Ele se entrega. Me ajuda bem aí. Olha o comando. Nesse fragmento, insere-se no texto a voz de um doutor. Qual é a meta de um médico? Prescrever. E o que é prescrever? Orientar. Eu vou orientar por meio de qual classe morfológica? De um verbo. Qual é o verbo? Imperativo. Qual é a pessoa do discurso? Receptor. O que é que você espera dele? Mudança de comportamento e hábito. Aí ele vai e diz, o médico ensina, se é ensinar didático, pedagógico e instrucional. Sim, o Robert, o que fazer com a saúde de seus trabalhadores. Agora, olha lá, tal fala, apresenta, aconselhar. O que é aconselhar? É admoestar. E o que é admoestar? É advertir com brandura. Advertir com brandura, certo? O que se exemplifica por meio do uso de moço, acabou a questão. Acabou a questão. Os verbos no modo imperativo. Tio, o senhor pode voltar? Posso, para te mostrar o texto injuntivo? Eu terei o maior prazer. Tá bem aqui, ó. Função apelativa e o modo verbal é o imperativo. Gente, sinceridade, vou fazer aqui igual a Bruna Carla. Não consigo fazer melhor do que isso, porque eu sou humano e não consigo ser o quê? Perfeito, mas esforços não irão faltar para que você possa aprender e acertar uma questão de forma imediata. E vamos para a nossa penúltima questão. Aí você se depara com um texto longo, mas basta ler o comando. Volto, sequência, decisões reiteradas de ordem gramatical. Façamos o seguinte, vai dando like aí, vai curtindo, vai apertando o sininho, vai convidando a galera. Definido como crônica reflexiva, o texto apresenta diversas sequências. Menti para vocês? Eu não estou dizendo que eles iam chamar de sequência. Eu não te disse? Eu não te disse? Cola, filho, cola que é sucesso. Dentre elas, a descrição e a narração. Qual é a classe morfológica que vai imperar na descrição? Aí, Elcio, a adjetivação. E se for a narração, verbos nocionais. O que quer dizer um verbo nocional? Um verbo que indica ação. O que é que você encontrou no comando? Respectivamente. Então, se é descrição, a primeira tem que ter ou enumerar, ou caracterizar, tem que ter adjetivação, tem que ter verbo de ligação na primeira coluna.
Eu vou eliminar a letra D, porque é modalizador, é argumentativo. Eu vou eliminar verbos no passado, porque é características de narração. Eu vou tirar as conjunções adverbiais, porque podem introduzir argumentos de autoridade, certo? Eu vou tirar os marcadores temporais, porque é característica da narração. E fica frente aos teus olhos a adjetivação da descrição e o verbo de ação, que é conhecido como verbo nocional, que é característica forte da narração. Fechado? Fechado. Gabarito de novo, letra A. E para encerrar o nosso projeto, porque eu vim aqui mesmo só para que a gente pudesse ter esse diálogo, por favor, jogue esse projeto para frente e dependendo do alcance dele, próxima sexta a gente aparecerá. Sim, depende de vocês. Depende de vocês. Se chegar ao alcance que a gente quer, mais aula e esse projeto será longevo. 0800 para todo mundo. Material aí autoral para vocês, questões aí a nível superior e vocês estão atropelando. Agora, gente, olha o que é que vai acontecer. De acordo com a leitura do texto, depreende-se que mais uma falando de sequência tipológica. E Elcio, é verdade que suas aulas são embasadas em competências e habilidades? São. Existe uma matriz de 2009 que é adotada, é como se fosse uma forma de bolo. Se a forma é redonda, o bolo necessariamente vai sair o quê? Redondo. Então, a competência aqui é a 6, a habilidade é a 18. Esta competência e esta habilidade são responsáveis pela tipologia, pelo gênero e pela coesão textual. Estou seriamente tentado, dependendo de vocês, de na próxima aula falar sobre coesão textual. Nossas lives sempre gerarão em torno de 30 a 40 minutos, para não cansá-los, tá bom? Para ser algo bem dinâmico. Falou de sequência tipológica, vamos para cima. O texto diz: desafios e oportunidades estão por vir no sistema educacional brasileiro. Primeiro passo: assunto de interesse social ou controverso, escrito em primeira ou em terceira pessoa, assinado ou não, vai cair no colo de um domínio discursivo jornalístico e provavelmente será um artigo de opinião ou um editorial. Já meti o louco logo. Mas, acabei de dizer para vocês, mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Serve para introduzir uma contra-argumentação, estratégia argumentativa que faz do teu texto um texto argumentativo. Eu não te disse que a ordem gramatical te auxilia muito? O que pode mudar? A começar pela cultura educacional, estimular não somente o ensino cognitivo e intelectual, como também o desenvolvimento emocional, de modo que juntos sirvam de princípio para transmitir valores, conhecimentos e habilidades. Agora a pessoa informa de forma objetiva, clara e direta. Temos um texto expositivo. Uma novidade do ensino médio é que até 20%, olha os dados concretos ou numéricos aqui para vocês, para defender o quê? Um ponto de vista, carga horária do curso diurno poderá ser ofertada na modalidade educação à distância, chegando a 30%. Esse modelo está em alta no Brasil. Vamos fazer o seguinte, eu acho que já deu, né, para ver o suficiente. Bora atropelar? Só conhecimento gramatical? Pode ser? Ou como a gente chama, análise linguística? Essa sequência tipológica é marcada predominantemente pela sequência descritiva. Errado. Para o texto ser descritivo, temos que ter verbo de ligação, manutenção do tempo verbal, adjetivação, caracterização e enumeração. Tá fora. Tá fora. Construída predominantemente com sequências narrativas. Errado. Alternância de tempos verbais, principalmente com verbos nocionais, tendo os elementos da narrativa: personagem, espaço, tempo, enredo e foco. Não aconteceu. Então, marcada pela sequência dialogais. O que é a sequência dialogal? Um texto teatral é dialogal. É um texto com discurso direto, uma marcação de pontuação, presença de aspas ou travessões, e no mínimo duas pessoas para que se estabeleça entre elas um diálogo. Tá fora. Marcada pela predominância de sequências expositivas, pelo caráter informativo do texto, e pela argumentação, que é característica do artigo de opinião. Onde é que eu vejo isso? Com a presença dos dados, sim, a porcentagem. Quanto mais fracionada, maior credibilidade é destinada a
né, a este argumento e pela contra-argumentação inserida pelas conjunções adversativas. Se eu não estou enganado, no finalzinho também ele usa modalizadores como um advérbio de intensidade. Então, o gabarito desta questão é letra D. Galera, preciso falar isso para vocês. Muitíssimo obrigado às pessoas que aqui estiveram. Espero que vocês tenham gostado. Este projeto depende muito da curtida, do sininho, do legal de vocês, da propagação dele para os seus amigos. Levem à rede pública, por favor. De Hilário sair, certo? E muitos outros professores de vocês saíram. Façamos o bem, certo? Porque nem todas as oportunidades que nós temos chegam a quem? A todos. Então, este é um canal, é um veículo para que a gente possa levar um pouco da linguagem para vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado, sim. E qualquer coisinha, vá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu estarei à disposição para respondê-lo. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Valeu!